Olá, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Peço licença para entrar na sua casa, no seu lar, talvez aí no seu trabalho, porque hoje nós vamos dar continuidade ao estudo, da carta de Tiago, no seu capítulo de número 2. E hoje eu trouxe até uma correntinha aqui, ó. Vai fazer parte aqui do nosso estudo. Ó, você vai saber aí, fique aqui conosco que você vai descobrir, qual a importância aqui dessa correntinha aqui que eu fiz aqui com esses clipes. Para o nosso estudo de hoje, Deus vai falar muito aos nossos corações. Eu sou a pastora Vanderly, eu sou apaixonada por Jesus e fascinada pelo estudo da Bíblia Sagrada. Olha só, hoje nós estamos, no nosso segundo capítulo da carta, do pastor Tiago, pastor de Jerusalém. E você que esteve aqui conosco, que assistiu o nosso primeiro capítulo, deve ter gostado, por isso você está aqui novamente. E você que não assistiu, no término eu vou deixar o vídeo de ontem, tá certo? Porque aí você assiste para você entender todo o contexto no qual essa carta foi escrita. Inclusive eu quero acrescentar mais uma informação. É que Tiago, o autor dessa carta, que tudo indica, existe um consenso aí que foi irmão de Jesus, ali por parte de Maria e de José, de acordo com o historiador judeu, Joséfo, o mais antigo e renomado historiador, que viveu ali nos tempos da igreja primitiva. Ele afirma, existem documentos que comprovam isso, que esse Tiago, ele morreu, martirizado por volta do ano 62 da era cristã, Então, todos aqueles apóstolos, muito embora esse Tiago, ele não foi apóstolo de Jesus, foi irmão de Jesus, mas tanto Tiago como Judas, eles também morreram martirizados. O único que não morreu martirizado foi João, o evangelista João, que escreveu tanto o Evangelho como as 3 cartas, primeira, segunda, terceira carta, e também escreveu o Apocalipse. Então, João, ele é o escritor desses 5 livros, do Novo Testamento, e ele não morreu, mas não morreu por conta da divina providência, Ele foi lançado em um tacho de azeite fervente e não lhe fez dano nenhum, Depois ele foi levado prisioneiro, para a ilha de Patmos. Inclusive foi lá que ele escreveu o Apocalipse, e ele morreu de velhice. Ele foi o único, que não morreu martirizado. E Tiago morreu por volta do ano 62 da era cristã. Mas, amados, olha só, o que é que nós vamos aprender hoje aqui na carta, nessa epístola de Tiago? Hoje nós temos 5 aspectos, para a gente aprender. Enquanto isso, eu peço já que você pegue, o seu copo com água. No final nós vamos orar pela vida dos irmãos. Você que tem um pedido de oração, escreva aí nos comentários que eu registro aqui no nosso caderno do milagre, amém, irmãos? Então, no término, eu vou orar pelos pedidos de oração, vou orar abençoando aí o almoço, porque muitos estão nos acompanhando no horário, do meio-dia, a oração do meio-dia, e vou estar também orando e consagrando a água. E você que chegou aqui pela primeira vez, ou já vem até assistindo outros vídeos, eu te convido a se inscrever no nosso canal. Todos os dias ao meio-dia, nós temos aqui uma palavra da parte de Deus para o nosso crescimento espiritual. Peço também que você deixe o seu like, o seu joinha, porque ajuda demais no crescimento do nosso canal, O YouTube, entende que quanto mais likes o nosso canal tem, mais eles divulgam para outras pessoas. E você também pode fazer o ID, É o que eu tô aqui fazendo, o ID do Senhor, pregando o evangelho a toda criatura. Você também pode fazer o ID, compartilhando essa mensagem, compartilhando essa mensagem aos outros corações, aí no seu status do WhatsApp, ou nos stories aí das redes sociais, amém? Mas vamos lá, Tiago, capítulo 2, e nós vamos começar com o primeiro aspecto no versículo 1, que é sobre o tratamento igual para todas as pessoas. Olha só, Tiago, ele escreve essa carta de uma forma muito prática para o nosso dia a dia. E ele já começa dizendo o seguinte, versículo 1. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Primeira coisa, até tratei no capítulo anterior, que nós temos uma religião.
né? Nós somos evangélicos, nós somos cristãos, nós somos crentes. E olha só como é que Tiago começa aqui dizendo: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Então você é crente. Amém, irmãos? Tem crente aqui no canal? Escreva aí nos comentários, #crente. Amém? Aleluias. Hoje o hashtag vai ser crente. #crente. Escreva aí que eu quero ver se você é crente aí em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você é crente, você não deve dar tratamentos diferentes, privilegiados. É isso que o Tiago está dizendo, né? Nós temos que dar tratamento igual, independente se é rico, se é pobre, se está bem vestido, se está mal vestido. Ele, inclusive, aqui está trazendo mesmo exemplos, né? Aí chega alguém na igreja, bem arrumado, bem vestido, ele diz aqui anel no dedo, né? Aí hoje, né? Naquela época não existia. Os homens não usavam paletó. Então imagine ali aquele homem, né, bem apessoado, paletó, ou aquela irmã que chega muito bonita com um blazer, aquele salto alto, aí todo mundo vai lá e recebe bem e procura logo um lugar para ela se sentar. Aí depois chega aquele irmão, né, com aquela roupa surradinha, com um chinelinho de dedo. Aí aqui Tiago diz assim, ó, manda sentar no chão. Não, irmãos, não, em nome de Jesus. Nós que somos crentes, temos que dar tratamento igual, independente se veio de carrão importado ou se veio a pé. O tratamento tem que ser igual. E outra coisa, não é só dentro da igreja não, né? Ele aqui está falando também do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? Nós devemos tratar todos com amor, sabe? No nosso trabalho. Então, vamos imaginar assim, você trabalha numa empresa e aí você trata bem o seu chefe, você trata bem o gerente e o porteiro lá da empresa ou aquela menina ali dos serviços gerais tá ali com a vassoura, tá ali com o esfregão limpando, você passa, não dá nenhum bom dia, não pode não, irmãos, né? Então, da hora que você entrar na empresa, você já coloca um sorriso no rosto e aquela pessoa que tá lá no portão, você já chega dando bom dia, boa tarde, amém? E sai distribuindo gentileza, porque você é crente, aleluia. Se alguém te parar na rua, atenda com gentileza e sem fazer distinção. Ah, mas a pessoa tá lá todo paramentado porque é de uma religião afro, né? Irmão, trate ele bem. Como é que ele vai querer se tornar evangélico se ele não for, né, bem tratado? A pessoa é homossexual. Nós sabemos que Deus fez macho e fêmea, não é verdade? Mas essa pessoa vai ter um encontro com Jesus. E quando essa pessoa se encontrar com Cristo, ela vai ver que vai continuar sendo homem, se nasceu homem, ou é para continuar sendo mulher, se nasceu mulher. Eu não vou tratar. Aqui, inclusive, Tiago fala que não é pra gente fazer discriminação. Olha só, no versículo 4, diz assim, olha, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Então, crente não pode discriminar. Discriminar é fazer diferença. É isso que significa discriminação. Trata um de um jeito e trata outro de outro. Então você, minha amadinha, eu sei que você já trata todo mundo bem, então vamos melhorar ainda mais no tratamento de todas as pessoas que se aproximarem de nós. Amém? Esse é o nosso primeiro aspecto. Amados, o segundo aspecto, né, Tiago, ele é muito usado pelo Espírito Santo. E a partir do versículo 5, ele vai agora falar, né, sobre ricos e pobres. No exemplo, acima, né, no versículo 2, ele fala sobre ricos e pobres. Mas agora ele quer trazer assim, ó, muito abertamente, muito claramente, acerca de que os que são pobres, e ele tá falando aqui, pobres mesmo de dinheiro, não é? Existem os pobres de espírito, inclusive eu vou trazer aqui esse estudo sobre os pobres de espírito, né? Bem-aventurados, né? As bem-aventuranças ali de Jesus, em Mateus, no seu capítulo número 5, Jesus fala sobre bem-aventurados, felizes os pobres de espírito. Mas aqui, Tiago está falando sobre os pobres de dinheiro mesmo. E ele diz assim, versículo 5, ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Né? Deus, ele escolheu os pobres.
né, lá em Isaías, e Jesus, ele repete, né, a citação em Isaías, né, quando ele diz assim, olha, que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu, né, para pregar aos pobres, aos cativos, aos contritos. Amém, queridos? Por quê, irmãos? Porque os pobres, eles são carentes. Eles são pessoas que não vivem no luxo. Eles precisam de tudo. Eles olham para um lado, olham para o outro e estão desamparados. Então, os pobres, eles têm um coração compungido, um coração sensível à palavra de Deus, né? Então, quando o evangelho é apresentado aos pobres, eles, na maioria das vezes, eles atendem de prontidão. Eu não estou querendo dizer, e não é isso também que Tiago está dizendo, que todos os pobres serão salvos. Não, não, não. Serão salvos todos aqueles que aceitarem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Sem nenhum outro. Único e suficiente. Não precisa mais de outra imagem de escultura, não precisa de ídolo, não precisa de ajudinha, não precisa de santos, né? Então, independente se é rico ou se é pobre, precisa aceitar Jesus. O que Tiago está mostrando é que os pobres são mais sensíveis a ouvir a voz de Deus. E ele vai falar aqui sobre os ricos também. Olha, amados, tem pobres que também são terríveis, que se pudesse não pisavam no chão, que são muito metidos, que são idólatras, que são criminosos, que são desobedientes. Então, não significa que os pobres serão salvos e os ricos serão perdidos, né? Serão condenados. Não é isso. Mas Tiago, de uma forma prática, está mostrando para a igreja que os pobres são mais sensíveis e têm uma facilidade maior de serem salvos. E olha só o que ele diz sobre os ricos. Aí nós já vamos, né, para o terceiro aspecto, que os ricos são soberbos. Vejamos o que é que ele fala no versículo 6. Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Amados, o que é que Tiago está mostrando aqui? Para a igreja da sua época, está valendo para mim e para você hoje, no século 21. Aqui, né, foi escrito no primeiro século da era cristã. 20 séculos depois, nós estamos aqui nos deparando com essa situação. A maioria das vezes, os ricos são soberbos. Inclusive, é muito difícil pregar para alguém que é rico. Eu até já ministrei aqui sobre isso. É difícil. Em primeiro lugar, como é que você evangeliza alguém dentro de um condomínio fechado? Se você não pode entrar, né? Se não for autorizada a sua entrada. Então, amados, os condomínios estão fechados para o evangelismo. Os condomínios estão fechados para o ID do Senhor, né? Nós não temos acesso aos condomínios. Nos bairros ricos, aquelas casas, né? Mansões, casas muito grandes, muito bonitas, você chega lá e toca a campainha, não são os donos da casa quem nos recebem, não é verdade? Ali sempre tem uma empregada, um jardineiro, que são pobres, mas os ricos mesmo, nós não temos acesso. Tá entendendo? Então é muito difícil, amados. Agora, a Bíblia Sagrada nos mostra muitos ricos, abençoados e salvos. Abraão era muito rico, Abraão, Isaac e Jacó, né? Os três grandes patriarcas, eles eram muito ricos. E o que dizer de José, que se tornou ali governador de todo o Egito, era rico. Profeta Daniel também, né? Chegou a ser senador, estava ali sendo cotado para ser o segundo depois do rei, né? Também muito rico. A rainha Esther, nos tempos de Jesus, nós temos aqui, né, muitos ricos que serviam a Jesus, muitas mulheres ricas. Jesus, inclusive, ele foi sepultado ali por um rico, José de Arimateia. Entenderam, irmãos? Nicodemos também era rico, então Zaqueu, que também era rico, haviam muitos ricos. Em Atos dos Apóstolos, a gente vê ali um homem muito rico chamado Cornélio, né, que mandou chamar Pedro, se converteu ele e toda a sua casa. Então, amados e queridos irmãos, a gente não vai aqui colocar, né, como parâmetro que todos os pobres serão salvos, porque não serão.
e também não vamos afirmar que todos os ricos estão perdidos, porque também não é verdade. Inclusive, cada vez mais precisamos aqui fazer o ID do Senhor para ricos e pobres. Amém? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Amados, evoluindo no versículo 10, nós vamos ver aqui onde é que nós vamos tratar sobre a correntinha. Por que eu trouxe aqui essa correntinha, ó? Tem a ver aqui com o versículo de número 10. Vejamos. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele, Deus, que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. E aí eu pedi a Deus uma inspiração para trazer um exemplo aqui para os irmãos, né? E aí Deus me lembrou desses clipes que tem ali na gaveta, clipes de papel, e aqui eu uni, sabe, os clipes e fiz aqui essa correntinha. Porque aqui está dizendo que quem quebrar quem deixar de obedecer desobedeceu a todos. Preste atenção, irmãos. Olha só. Eu tenho aqui na minha mão uma corrente com vários elos. 2, 4, 6, 8. Por incrível que pareça, viu? Eu fiz sem contar. E agora contando tem 10, né? Então vamos imaginar aqui que são os 10 mandamentos. O que é que acontece? Não importa qual elo desse aqui. Vamos imaginar, que um elo desse, a pessoa deixe de obedecer. Tirou um elo. Tirou um só. Tirou. Vou jogar aqui. Tirou. Pronto. O que é que acontece? Quebrou a aliança. Quebrou a corrente. Quebrou. Está agora em 2 pedaços. Se faltar um, deixa de ser uma corrente. Deixa de ter cumprido toda a lei. E quem está dizendo não sou eu. Quem está dizendo é a palavra. Então, amados, eu tenho que me esforçar, vou colocar ele aqui novamente. Eu tenho que me esforçar para cumprir todos os mandamentos. Eu tenho que me esforçar para cumprir a palavra de Deus por inteiro, na sua totalidade. Aí você pode dizer assim, pastora, mas ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos, porque nós somos falhos. Continuamos sendo pecadores, mas lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Quando Deus chamou Abrão, ainda não era Abraão, quando Deus chamou Abrão, em Gênesis, no seu capítulo número 12, Deus disse assim, anda na minha presença e seja perfeito. Aleluia. Sabe o que significa isso, irmãos? É que nós não podemos pecar deliberadamente. É isso que Deus está dizendo. Quando a palavra do Senhor diz aqui, no seu versículo de número 11, aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Ninguém adultera de um dia para uma noite, não. Não. O adultério é primeiro planejado no coração. Começa pelos olhos. A concupiscência dos olhos, sabe? Começa a ver, começa a olhar assim, aquele olhar comprido, entendeu? Começa a pensar naquela pessoa errada. Porque se a pessoa é casada, os seus olhos é só para o seu marido ou só para a sua esposa. Entendeu? Falei ontem sobre tentação. Não é verdade? Você que assistiu o vídeo de ontem, você se lembra que existe diferença entre provação e tentação. Tentação é coisa do diabo, né? Mas a tentação vem dos nossos sentimentos. Não é de Deus. É a gente que escolhe se vai sucumbir à tentação ou se não vai. Então, irmãos, o pecado, de fato, disso aqui que Tiago está tratando, é aquele que você tem a opção de dizer, epa, não posso fazer, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. Agora, existem situações que são os acidentes. Aqui está falando assim de não matarás. Imagine uma situação real de um homem que está ali dirigindo o seu veículo e uma pessoa que está ali, com o celular na mão, acontece demais, atravessa a rua com o celular todo distraído, passa na frente do carro e é atropelado, né? E pode até vir a óbito. O motorista, ele não foi culpado.
sabe? É lógico que ele vai ficar desesperado, ele vai ter que responder na justiça, não é verdade? Mas ele não matou intencionalmente, foi um acidente. Os irmãos estão entendendo? Inclusive no Antigo Testamento, ali no livro de Levítico, né, foram instituídas as cidades refúgio justamente para aquele que cometesse um homicídio, né, acidentalmente, corresse para lá, para que o vingador não o matasse. Então, amados, a nossa vida com Deus é uma corrente assim, ó, com vários elos. Nós temos que cumprir todos. Nós temos que nos esforçar para cumprirmos. Ah, pastora, mas é tão difícil. E quem disse que é fácil? Eu não estou dizendo que é fácil. Agora, eu posso lhe garantir que servir a Deus é maravilhoso. Obedecer a Bíblia é maravilhoso, irmãos. Agora, é lógico que muito mais fácil é fazer o que o diabo quer. Muito mais fácil é levar uma vida de engano, de prostituição, de bebedeira, de roubalheira, de adultério. Ah, lógico. É isso que a carne da gente quer. A nossa carne, as obras da carne, está lá na carta, né, que Paulo escreveu aos Gálatas no seu capítulo 6. As obras da carne, que a nossa carne mais quer, é fazer o que não presta, sabe? Agora, o Espírito Santo de Deus está conduzindo o nosso espírito e nós devemos escolher servir ao Senhor. Então, irmãos, a partir de hoje, se você quer morar no céu, toda vez que um elo desse aqui se romper, alguma coisa, ó, soltar, corre apressadamente, pede perdão a Deus, se ajoelha ali, confessa o seu pecado, se arrependa do fundo do coração e volte para o caminho que é Jesus. Volte para o caminho, para a obediência. Então, Deus, ele requer de nós uma obediência total e absoluta. Amém? Amados, o último aspecto, né, que eu anotei aqui é o versículo 26. É o último versículo aqui do capítulo 2, que nos diz assim: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. A fé sem obras está morta. Que fé é essa? Também no capítulo 1, Tiago trouxe, né, a explicação sobre a verdadeira religião. É a religião que acredita em Deus, que é crente, que é cristão, que é evangélico e que ajuda os necessitados. Eu achei muito interessante, sabe? Quando Tiago, ele diz assim, ó, no seu versículo 15: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, do que adianta isso? Ou seja, imagine uma pessoa, né, lhe conta, bate na sua porta, diz que tá com fome. Eu não tô falando aqui das pessoas aí que, infelizmente, hoje, chegam na nossa casa ou encontram com a gente, né, na rua, no transporte, pedindo dinheiro para alimentar os vícios, né? Infelizmente, muitas pessoas estão nos vícios, então nós temos que ser prudentes, amados, mas nós não podemos ser insensíveis. Se você percebe, e o Espírito Santo de Deus lhe mostra, que essa pessoa está querendo o dinheiro, né, para alimentar um vício, você não vai dar o dinheiro, mas dê a comida, mas dê a roupa, dê o remédio. E já imaginou se essa pessoa estiver doente, tá ali realmente sentindo uma dor, tá machucada, tá com uma ferida? Vá até a farmácia, compre a medicação e abençoe essa pessoa, né? É uma pessoa que acabou o gás, compre o gás. Se Deus tem te abençoado, eu acho que vocês já me viram muitas vezes aqui no canal dizendo que Deus nos abençoa para nós sermos rios, como os rios, ó. Nós somos abençoados e abençoamos, ó. A bênção chega pra gente e a gente abençoa outros. A bênção chega pra gente e a gente abençoa outros. Nós não podemos nos tornar lagoa. Lagoa, ela aprisiona a água, sabe? É uma represa. E sabe o que é que acontece? Muitas vezes essa lagoa fica toda verde, cheia de musgos, sabe? Os peixes morrem e tem uma água fétida, uma água mal cheirosa, uma água contaminada. Por quê? Porque é uma água represada. São pessoas que só querem receber e querem ficar só pra si. Então, irmãos, a fé precisa de atitude. Foi isso que eu grifei aqui na minha Bíblia. E as atitudes não são apenas de ajudar as pessoas que precisam. Não, são atitudes dignas de quem realmente serve a Deus. E aqui Tiago, ele inclusive,
ele vai dar exemplos, né? A partir do versículo de número 21, ele vai citar Abraão e ele vai citar Raabe, que tiveram atitudes de quem realmente acreditava em Deus. Por que Tiago citou Abraão? Porque Abraão, pela fé, ele ofereceu o seu próprio filho em holocausto. Deus pediu a Abraão, por isso que ele é chamado de pai da fé e amigo de Deus. Porque ele acreditou que Deus tinha poder para ressuscitar o seu filho. Então Deus pediu e ele entregou. No momento ali exato, Deus disse, não mate o menino. Né? Por isso que Deus também é chamado de Jeová Jireh, o Deus da providência. E no lugar de Isaac, Deus providenciou um cordeiro ali para ser sacrificado. Então, Abraão, ele não foi um crente só de palavras, não. Ele foi de atitude. O que foi que Deus pediu a ele? O filho, seu único filho a quem ele amava. Ele disse, eu vou dar. Deus está pedindo, eu vou dar. Então, Abraão, ele não era apegado a nada. A fé sem obras, a fé sem atitude é morta. Você precisa, todos os dias, irmãos, provar para Deus que verdadeiramente você acredita nele e está firme nas promessas. Raabe, a prostituta lá de Jericó, ela também, né? Ela também colocou a sua fé em ação. Ela recebeu aqueles 2 espias ali na sua casa, colocou o fio de escarlate na janela como um sinal e através da atitude de Raabe, ela acreditou que a sua família, né, seria salva de toda a destruição que estava por vir. Então Raabe tomou uma atitude. Ela protegeu os espias, né, conservou ali a fita de escarlate que representa o sangue de Jesus Cristo e ela alcançou vitória. E você sabia que essa Raabe, vou abrir aqui um parêntese, estamos em um estudo bíblico. Você sabia que essa Raabe, aqui que está na carta de Tiago, que também é citada lá no livro de Josué, ela também foi citada no livro de Ruth. O que é que tem a ver com essa Raabe? Raabe, ela é a mãe de Boaz, aquele Boaz que se casou, né, com Ruth. Pois é, então Raabe, ela deixou de ser prostituta, ela se arrependeu, ela mudou de vida, ela casou com um homem crente, com um judeu ali, Salmão, e ela, já que ela estava agora convertida, né, ela teve um filho, Boaz, e ela, né, da sua linhagem, veio o rei Davi e, por conseguinte, veio também Jesus. Amém, queridos? Então, observe que Tiago, ele termina aqui esse capítulo falando que a nossa fé tem que vir acompanhada de atitudes, né, que dignifiquem, que testifiquem essa fé. No capítulo anterior, nós falamos, né, aqui na carta de Tiago, que temos que colocar em prática, não é verdade? Temos que colocar em prática. E agora, aqui ele termina dizendo que assim como um corpo sem a alma está morto, não pode falar, não pode fazer nada, também a fé sem obras é morta. Então o desafio hoje aqui, a partir de hoje, é que nós precisamos, né, sem fazer distinção, ele começou falando sobre isso, nós precisamos ajudar, né, as outras pessoas. Amém, queridos? O Espírito Santo de Deus falou poderosamente aos nossos corações e no nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre o capítulo 3. Gente, eu amo o capítulo 3. O principal assunto do capítulo 3 é sobre a língua. Você não pode perder o próximo vídeo que Tiago vai falar sobre esse poder que a nossa língua tem. Amém, irmãos? E nesse momento nós vamos orar. Já pegou aí a sua água? Já deixou o like? Já deixou o seu joinha? Nós vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, porque é momento de oração e nós vamos falar com Deus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, te damos graças e glórias, meu Deus, por esta palavra. Muito obrigada, Deus. Oh, aleluia. Que palavra maravilhosa, que palavra, meu Deus, edificante para os nossos corações. Ah, Espírito Santo de Deus, nos ensina cada vez mais e mais a viver, a obedecer a sã doutrina da tua palavra. Muito obrigada, meu Deus amado. Aleluia. Nos ajuda a viver em santidade, em perfeição,
para que nós possamos cumprir todos os teus mandamentos e nada venha nos impedir de morar na eternidade com o Senhor. Meu Deus amado, eis aqui, meu Pai, esse caderno, o caderno dos milagres, o caderno dos pedidos. Meu Deus amado, os teus filhos pedem, escrevem aí nos comentários e eu coloco aqui neste caderno. Pai, que não sejam as minhas mãos, mas as tuas. Tem irmãos e irmãs que todos os dias escrevem aqui nos comentários. Estão esperando um milagre da parte do Senhor. Estão crendo, convictos de que o Senhor vai operar, de que o Senhor vai realizar o bom desejo de cada coração, suprindo as necessidades do teu povo. Assim como o Senhor foi fiel na palavra, aleluia, que o Senhor também seja fiel na vida dos irmãos. Muitos estão agora ao meio-dia, muitos estão agora à mesa. Abençoa, Pai, o pão nosso de cada dia. Supre as nossas necessidades, abençoa a vida financeira do teu povo, abençoa esta família, este lar, abençoa, meu Deus, esses que estão nos seus trabalhos. Ô Pai amado, guarda a saída, guarda a entrada, vai dando livramento, meu Deus, de uma bala perdida, de um acidente, de uma queda, vai dando, meu Deus, livramento de um engano, de uma cilada, de um golpe. Livra o teu povo, fere de cegueira o inimigo das nossas almas, meu Deus amado, nos livra, meu Deus, das línguas maldizentes e dos olhos invejosos. Meu Pai amado, vai dando vitória ao teu povo. Eu também te apresento, meu Deus, as pessoas que se encontram enfermas, onde este mal estiver alojado, que batem retirada na autoridade do nome de Jesus, que o bálsamo de Gileade seja agora derramado do alto da cabeça à planta dos pés. Espírito maligno de enfermidade, pega toda a tua bagagem e saia dessa vida agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pega toda a tua bagagem, tudo que te pertence, toda dor, toda inflamação, toda infecção, todo caroço, todo nódulo, toda atrofia e vai embora em nome de Jesus. Porque neste momento eu apresento a ti, Senhor, esta água. O meu irmão e a minha irmã estão crendo. Aleluia. Coloca a tua mão santa sobre esta água e consagre agora, meu Pai. Que se torne na medicação poderosa para curar no corpo, na alma ou no espírito. Desce da tua virtude, meu Pai, sobre esta água, trazendo a cura, trazendo o refrigério, a mudança, a libertação, para que o teu nome seja glorificado. Nós oramos, nós cremos e já te agradecemos. É em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Nós estamos aqui com fé. A fé sem obras é morta. Por isso, qual vai ser a nossa atitude aqui pela fé? Nós vamos beber esta água. A nossa atitude vai ser de beber a água e tomar posse da vitória em nome de Jesus. Beba com fé. Aleluia. Glória a Deus. Eu já tomo posse da minha vitória em nome de Jesus. E no nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre a língua. Tiago, capítulo de número 3. E aqui eu encerro com os 3 conselhos. Quais são? Ame a Deus em primeiro lugar. Leia a Bíblia. Olha, e coloque em prática tudo que nós estamos aprendendo. Um super beijo no coração de todas essas meninas lindas e maravilhosas. Um forte abraço a esses varões valorosos. E que todos vocês fiquem na paz. Tchau, tchau.